Fala pessoal da contabilidade, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui e hoje eu estou querendo bater um papo com você que está com medo da profissão contábil acabar, que está com medo, tem muitas informações, muita coisa, muitas pessoas falando coisas e hoje eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar com vocês sobre isso. Mas antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal, deem um like, compartilhe esse vídeo se caso vocês gostarem. Repasse para os amigos de vocês, repasse para as pessoas que estão aí ingressando no mercado de trabalho, repasse para aquelas pessoas que estão em dúvida da profissão que escolheram, né? Então eu vou falar primeiro um pouco sobre a minha vida. Eu sou formado em contabilidade há aproximadamente 9 anos já. Atuo na área, quando eu me formei já atuava, né? O começo da minha carreira profissional eu comecei trabalhando de office boy no escritório e com o passar do tempo eu descobri que eu gostava bem mais de contabilidade do que eu imaginava. E talvez isso seja algo que vai acontecer com vocês ao longo do tempo, que vocês vão descobrir isso ao longo do tempo, ao longo da vida de vocês. Então, o meu assunto que eu queria tratar com vocês hoje é sobre a contabilidade e o avanço da tecnologia dentro da contabilidade, né? Lá atrás, quando eu comecei, mais precisamente lá por 2011, 2012, a contabilidade ela já começava um trabalho de mudança, né? Como assim, professor, um trabalho de mudança? Nós somos da época, eu ainda peguei um pouco desse trabalho, em que tudo era feito de forma manual, ou seja, a gente escriturava os livros, registrava as informações, fazia os processos contábeis de forma manual, né? E com o avanço da tecnologia, com a mudança nos procedimentos, com a evolução na forma de trabalho, a contabilidade ela passou por uma mudança muito grande. E essa mudança está vindo até hoje, acompanha a nossa profissão. Para vocês que são novos aí, que estão chegando agora no mercado de trabalho, vocês devem estar pensando, mas como assim, né, professor? Fazia as coisas tudo manual, registrava as informações tudo de forma manual, escrevia, escriturava literalmente à mão as informações. Com o passar do tempo, a gente observou, e eu venho fazendo esse acompanhamento, que a evolução da tecnologia junto com a contabilidade trouxe muita coisa nova, trouxe muita inovação. Hoje em dia a gente não consegue trabalhar mais sem que a gente saiba utilizar a máquina, o computador, a internet, os backups em nuvem, os arquivos, saiba manusear os arquivos. Então a gente tem muitas informações hoje em dia que a gente precisa dominar para poder literalmente conseguir alcançar um bom lugar dentro do mercado de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que é só você ir na faculdade, estudar, aprender os conceitos básicos e vamos para a prática, vamos trabalhar. Na verdade, hoje em dia o processo é um pouco diferente, né? Vocês precisam conhecer um pouco mais de informação. Vocês precisam conhecer e entender um pouco mais de tecnologia. Hoje em dia a gente não precisa só entender de contabilidade, né? Porque contabilidade a gente vai aprender, lógico, na faculdade. Mas a gente precisa entender também de tecnologia, a gente precisa entender um pouco de extensão de arquivo, a gente precisa aprender um pouco de banco de dados, a gente precisa entender um pouco de compilação de informações, porque hoje em dia tudo é gerado através de sistema. E esse é um assunto bastante relevante, bastante interessante, que eu vou tratar nesse vídeo hoje. Como é que foi esse processo, né? Então a gente começou fazendo a escrituração manual, registrando todas as informações nos livros, e era feito primeiro a caneta, depois a gente passou para um sistema mecanizado, né? Que era um sistema criado através de máquina de escrever e tal. E hoje a gente trabalha com sistema de produção de informação. Como é que é feito esse processo, né? A gente tem todo um histórico que a gente precisa levar em consideração. Para você que está vindo agora para a contabilidade, ou que está pensando em ingressar na contabilidade, hoje a contabilidade é bem mais tecnológica e exige bem mais conhecimento na área de software, na área de banco de dados, na área de informação, na área de tecnologia da informação, do que antigamente. Então, hoje a gente precisa conhecer
para poder fazer um bom trabalho, a gente precisa conhecer por quê. Os órgãos que trabalham com a fiscalização, eles estão trabalhando de forma interligada, ou seja, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, município, todos os órgãos eles estão trabalhando de forma interligada. E com essa interligação, exige que nós, profissionais contábeis, precisamos estar atualizados, aprendendo e sabendo trabalhar com a tecnologia, sabendo trabalhar com o sistema contábil. Hoje em dia você faz várias informações, por exemplo, antigamente a gente escriturava a nota de forma manual, hoje a gente trabalha com importação de dados. Como assim importação de dados, professor? O meu cliente ele emite uma nota fiscal lá dentro da empresa e eu aqui no meu escritório, sem precisar ir lá, eu consigo pegar essas informações através do sistema, através do arquivo extensão XML que o meu cliente produz lá dentro da empresa dele. Eu consigo pegar essas informações e transformar essas informações com o auxílio do sistema, transformar essas informações em dados, que são esses dados que nós vamos transformar nos relatórios contábeis, ou melhor, nos registros contábeis. Vocês viram como é que o processo de evolução foi tremendo? Antigamente a gente tinha que ter um office boy que passava de empresa por empresa recolhendo as informações, recolhendo o fechamento, recolhendo a movimentação financeira, recolhendo a movimentação de notas fiscais, recibos, notas promissórias, boletos e etc. Hoje em dia a gente consegue ter todas essas informações em tempo recorde, né? Porque a gente consegue trabalhar com as informações diárias. Por exemplo, aqui no escritório a gente trabalha assim, sempre um dia atrás. Tipo, hoje a gente vai trabalhar os dados que a empresa produziu ontem. Tem escritórios aí, tem lugares que conseguem trabalhar com essas informações muito mais atualizadas. Ou seja, chegou dia 1º, eu já consigo ter todas as informações, por exemplo, da folha de pagamento da empresa. Chegou dia 1º, eu consigo ter um extrato de movimentação do que a empresa comprou e vendeu dentro do período. Eu consigo saber quais movimentações a empresa realizou, quais boletos, quais duplicatas a empresa efetuou o pagamento. Eu consigo ter extrato da movimentação bancária da empresa em tempo hábil para eu poder fazer todos os lançamentos, fazer todas as escriturações e os registros dessas informações. Então, com o avanço aí da tecnologia, com o crescer do poder tecnológico, né, com o crescimento dessa gama que trouxe aí internet, trouxe computador, trouxe banco de dados, trouxe informações, e a contabilidade evoluiu muito. E aí eu quero dizer para vocês que estão chegando agora no mercado de trabalho, como é que vocês estão se preparando para essa evolução? Vocês estão preparados para essa evolução? Vocês têm um pouco de conhecimento na área de informática? Quando eu falo informática, pessoal, eu não estou falando em redes sociais, não estou falando em Instagram, Facebook, WhatsApp, eu estou falando em dados, compilação de dados, trabalhar com informações, trabalhar com dados, trabalhar com extração de informações do sistema. Como é que vocês estão lidando com isso? Né? Como é que vocês estão se aprimorando? Como é que vocês estão buscando conhecimento nessa área? Hoje em dia existem inúmeros cursos, por exemplo, para você fazer curso de Word, Excel, para você aprender a compilar as informações. Existem cursos básicos de banco de dados para você poder entender como é que é feito o processamento das informações. E principalmente, hoje a gente tem, dentro do YouTube, a gente tem muitas informações relacionadas a isso. Então, com o passar do tempo, está cada vez ficando mais fácil a gente trabalhar com a contabilidade. Lógico que para as pessoas que dominam as técnicas, né, que dominam tanto as técnicas contábeis como o trabalho com o sistema, e está acontecendo o quê? Nós estamos precisando de bons profissionais, pessoas capacitadas que consigam trabalhar com essas ferramentas que eu disse aí para vocês. Porque assim, pessoas que entendem da contabilidade existem muitas no mercado, mas pessoas que sabem trabalhar com a contabilidade no sistema, fazer um lançamento, fazer uma apuração, gerar um relatório, existem poucas. Está difícil você encontrar. Então essa é a área que você, profissional contábil, você aluno de contabilidade, você que está
estudando aí, está pleiteando ingressar no mercado de trabalho, essa é a área que você precisa se especializar. Essa é a área que você precisa estudar e precisa aprender. Por quê, pessoal? De agora em diante, cada vez mais, cada vez com o passar do tempo, vai ser mais exigido o conhecimento de vocês, né, na área do sistema. Porque a gente trabalha diretamente com o sistema. Às vezes acontece muito aqui na empresa do cliente me ligar: olha, Marcos, eu preciso que você me dê um suporte, que você me mostre como é que eu faça um lançamento de uma nota fiscal aqui no meu sistema. Se eu não entendo de sistema, se eu não conheço o sistema, como é que eu posso dar um suporte adequado para o meu cliente, né? Automaticamente eu não consigo realizar algum trabalho. Então tudo isso exige uma interação muito grande entre o escritório de contabilidade e os seus clientes. Nós temos aqui um sistema que faz o backup do arquivo XML em nuvem, que traz essas informações diariamente para nós. Mas aí eu pergunto para vocês, os empresários, eu falo a nível de micro e pequenos empresários, eu falo aqui a nível da minha região, eles estão preparados para trabalhar com isso? Eles estão capacitados para trabalhar com o sistema? Como é que as empresas, como é que os clientes da gente trabalham com o sistema? Eles estão realmente utilizando o sistema para atender a demanda da empresa, produzir informação, produzir relatórios, trazer informações que ajudem no processo de gestão da empresa? Ou eles estão usando o sistema, na maioria das vezes, só para atender o fisco? Eu falo por experiência própria que muitas empresas, ou micro e pequenas empresas, estão utilizando o seu software de gestão comercial apenas para atender o fisco. Como assim, professor? Apenas para emitir nota, pessoal. Apenas para emitir nota. Geralmente o software de gestão, ele tem inúmeras funções. Por exemplo, a gente tem controle de estoque, a gente tem controle de caixa, a gente tem controle de contas a pagar, contas a receber. É uma gama muito grande de informações que o empresário precisa estar ligado nelas, que às vezes ele deixa lá parado num canto e utiliza só para emitir nota, só para atender o fisco, só para atender o governo. E aí, nós aqui da Agiliza Contabilidade, eu, professor Marcos, a gente está fazendo um trabalho com a intenção de conscientizar as pessoas, para que essas pessoas possam utilizar seu sistema comercial justamente para a atividade fim dele. Qual que é a atividade fim de contratar um sistema comercial? Produzir informações, pessoal. Tanto para nós, contabilistas, quanto para a empresa, é muito importante que você tenha as informações da sua empresa. Que você saiba como é que está andando a sua empresa. Nós estamos hoje num momento bastante crítico, né? Um momento de pandemia, de coronavírus atacando para todo lado. E assim, eu vou deixar na descrição desse vídeo um site de um sistema que a gente tem aqui, que a gente indica para os nossos clientes, para vocês fazerem teste, vocês aí, micro e pequenos empresários, que quiserem testar o sistema, ele tem uma versão gratuita para vocês testarem. Se caso vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem entrar em contato comigo, a gente vai passar essas informações para vocês, tá? Mas por que, professor, falar sobre isso justo agora? Porque eu estou observando que muitas e muitas empresas estão passando por dificuldades. E essas dificuldades são oriundas da onde? Essas dificuldades são oriundas da falta de controle, da falta de gestão, da falta de análise de processo e principalmente falta de informação. Tem empresas que, se você chegar nela e perguntar quanto eu quero comprar determinado produto, quantos produtos desses você tem no seu estoque? O que o empresário vai fazer? Vai correr lá no estoque, fazer a contagem para poder me dar uma informação, para poder me passar uma informação. Olha quanto tempo que ele perdeu com isso, né? Se a gente tem essas informações ali no sistema, registradas, compiladas, tanto para fornecer dados para a contabilidade, quanto para fornecer informações para a empresa, fica fácil a gente fazer um bom atendimento. E aí, eu estou falando isso a nível de empresa, né? Agora vamos pensar pelo lado contábil, vamos pensar para a evolução tecnológica. Se o meu empresário tem o banco de dados, o empresário que é o meu cliente, tem o banco de dados, tem as informações todas lá registradas, fica fácil para o contabilista ter acesso a essas informações.
Fica fácil para eu fazer um levantamento de estoque, fica fácil para eu gerar um SPED fiscal, fica fácil para eu gerar um SPED contábil, fica fácil para eu fazer uma demonstração contábil. Vocês entenderam a necessidade da gente ter informações, ter esse compliance de informações entre escritório contábil e empresa? Quanto mais vocês tiverem esse compliance de informações, quanto mais vocês tiverem esse conjunto de dados bem formalizado, bem registrado, a gente consegue fazer inúmeras coisas. Vou dar um exemplo para vocês. No ponto de vista tributário, a gente tem inúmeras possibilidades, né, de reduzir a carga tributária do nosso cliente, mas isso depende do que, pessoal? Depende que o meu cliente faça o preenchimento, faça o cadastro. Por exemplo, hoje a gente tem inúmeras informações que vão no cadastro da mercadoria. A gente tem código da situação tributária, a gente tem NCN, a gente tem código fiscal de operação, a gente tem inúmeras informações. Olha só, quando o meu cliente faz esse trabalho bem feito lá dentro da empresa, preenche os códigos corretos dentro do sistema dele, quando ele me envia o arquivo XML, o que acontece comigo? Com o meu escritório contábil? Eu tenho essas informações muito bem registradas no meu arquivo XML. O que eu vou fazer com isso? Vou pegar essas informações e vou importar para o meu sistema contábil e vou apenas fazer uma análise. Antigamente a gente gastava uma semana para escriturar dados de uma empresa. Hoje em dia a gente consegue escriturar em 20, 30 minutos. E se esses dados estão escriturados de forma correta, o que vai acontecer? Eu vou ter uma informação confiável, vou ter uma rapidez no processo e automaticamente vou dar confiabilidade para o meu cliente também. Então vocês viram que a tecnologia e a contabilidade são duas coisas que estão cada vez andando mais lado a lado. Cada vez mais uma coisa depende da outra. E aí eu digo para vocês, futuros acadêmicos ou acadêmicos aí do curso de contábeis, se você quer fazer parte desse seleto mercado, de ter esse compliance de informações, estude contabilidade, estude tecnologia, domine e comece a aprender a técnica de utilização dos sistemas. Porque assim, quem hoje consegue trabalhar com o sistema, por exemplo, aqui a gente usa o sistema domínio, quem consegue trabalhar hoje com o sistema domínio, consegue emprego em qualquer lugar, né? Então fica fácil. E aí, fica fácil de 3 maneiras. Você consegue emprego, você consegue se colocar muito bem dentro do mercado de trabalho e terceiro, você consegue realizar um trabalho muito bom. Porque hoje em dia, os contadores que são da época mais antiga, que não procuraram se adaptar, não procuraram acompanhar a evolução tecnológica, estão ficando fora do mercado. E aí está surgindo vaga para quem? Vaga para você que está aí estudando, você que está se dedicando, você que está buscando informações. Quanto mais informações você buscar, mais você vai ter possibilidade de crescer. Ok? Então, quando vocês ouvirem falar em tecnologia e contabilidade, lembre-se que são duas coisas que estão cada dia mais correlatas. Cada dia a gente tem um compliance maior dessas informações. Cada dia a gente depende mais dos sistemas. E isso é o que vai fazer a diferença no seu escritório contábil, na sua vida e na vida das empresas. Porque a gente está aqui para servir as empresas de dados, de informações, entendeu? Isso tudo vai fazer diferença. E a gente vai acabar contribuindo muito mais para o crescimento dos negócios, para o crescimento das empresas, através das análises das informações, através da compilação de dados. Então, tudo isso a gente consegue extrair muito mais informações utilizando a tecnologia. Os bancos de dados hoje, as informações hoje, estão cada vez mais próximas da gente. Então está mais fácil você conseguir trabalhar, mais fácil você conseguir utilizar e mais fácil você conseguir prestar uma boa assessoria com uma quantidade reduzida de mão de obra, certo? Com você contratando pessoas capacitadas, fica cada vez mais fácil você trabalhar. Então esse é um recado que eu queria deixar para vocês. Estudem, busquem entender esse compliance entre contabilidade e
empresas de contabilidade, contabilidade e tecnologia, tecnologia e contabilidade. Isso vai fazer diferença na sua vida, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.